Seguindo aqui com o seu programa Evidências, informações, na tarde de ontem aconteceu uma entrevista coletiva com a vereadora Gertrudes Bernardi e sua equipe jurídica para trazer informações sobre a decisão favorável do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que anula o processo de cassação de mandato da vereadora. Gertrudes Bernardi estava acompanhada dos advogados Dr. Leandro Coelho, doutora Karina Rafaela Mejon e Dr. Gabriel Freitas. A vereadora expressou a sua satisfação com o resultado e enfatizou a importância da justiça prevalecer. Nós convocamos essa coletiva de imprensa tendo em vista a recente decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no famigerado processo que culminou com a cassação do mandato da vereadora Gertrudes Bernardi, que ocorreu no ano de 2022, processo que repercutiu fortemente a nível regional, estadual e até com repercussão nacional, em especial a imprensa local e regional cobriu. Entendemos por bem prestar esses esclarecimentos. No ano de 2021 iniciou um processo administrativo, político-administrativo de cassação de mandato contra a vereadora Gertrudes Bernardi, no qual ela estava sendo internamente acusada por seus pares na Câmara de Vereadores de Ivaiporã por ter incorrido em quebra de decoro parlamentar em virtude de uma comemoração natalícia, né? Comemoração tratavam-se na época como do seu aniversário, quando na verdade era uma mera praxe corriqueira de muitos anos na Câmara de Vereadores de comemoração mensal dos aniversariantes do mês. Isso ocorreu em período pandêmico, porém com a presença apenas das pessoas que conviviam lá no dia a dia. Então, nada que tenha incorrido em perigo de propagação do vírus, da Covid na época. E em nada destoou também com duas outras comemorações realizadas também em período pandêmico. Aliás, uma outra comemoração. Originaram 3 representações, sendo que as representações contra os 2 vereadores, os 2 senhores vereadores, foram arquivadas de plano em âmbito interno da Câmara, sequer foram processados, não tiveram qualquer punição, não sofreram qualquer penalidade. Contudo, os próprios vereadores que teriam sofrido a representação por atos semelhantes votaram, aliados a alguns outros vereadores da casa, pelo prosseguimento do processo apenas em face da vereadora Gertrudes, o que desde o início nós tratamos como 2 pesos e 2 medidas. Nós, posteriormente à cassação, ingressamos com uma ação anulatória deste ato, deste processo de cassação e do decreto de cassação, com um pedido liminar para que a vereadora Gertrudes fosse reintegrada, sendo que esse pedido foi rejeitado pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Ivaiporã. Nós, então, recorremos, agravamos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que acatou o recurso de agravo e determinou a imediata reintegração da vereadora Gertrudes. Posteriormente a isso, nós tivemos o julgamento deste processo, o julgamento de mérito, no qual o juízo da comarca de Ivaiporã não proveu a nossa ação, indeferiu nossos pedidos, julgou improcedente a ação, entendendo que não houve vícios no processo passíveis de anular o processo de cassação. Momento em que também a vereadora foi de uma maneira completamente desnecessária e desproporcional, afastada novamente das suas funções pela mesa diretiva da Câmara, quando nós, então, recorremos novamente ao Tribunal de Justiça. Previamente ao recurso de apelação, nós ingressamos com um pedido liminar, que foi acatado e ela foi reintegrada. E agora, no último dia 22 de março, houve o julgamento desse recurso de apelação, sendo que o acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, ele foi publicado na data de ontem. Neste acórdão, o relator ele entendeu que nossas teses deveriam prosperar, ele acatou na íntegra a tese da defesa
entendendo pela ilegalidade no procedimento, em especial iniciando pela instauração da comissão processante, justamente pelo impedimento do vereador que estaria impedido pelo fato de ter sido processado por fatos similares, e além da própria ilegalidade na instauração da comissão processante, as ilegalidades elas tiveram maiores desdobramentos, porque além desta ilegalidade nós tivemos ofensa aos princípios da isonomia, da imparcialidade e da impessoalidade também no momento da votação. Porque o próprio relator, que não poderia integrar a comissão processante, deu um parecer pela condenação da vereadora Gertrudes à perda do seu mandato, sendo que tinha praticado um ato idêntico, o que não tem qualquer lógica se pensarmos, né, que como é que uma pessoa entende que não merece sofrer nenhuma punição, mas a outra merece, por ato idêntico. Ali houve esse vício de impessoalidade, imparcialidade e isonomia. Também houve uma afronta direta ao regimento interno da Câmara de Vereadores, porque existe um decreto 201 de 1967, que regulamenta o processo de cassação. Contudo, ele é aplicado como regra geral, porém, se existe regra específica, como o regimento interno da Câmara, é esta lei que deve ser aplicada. E o regimento interno da Câmara de Vereadores de Ivaiporã previa outras sanções, além da perda do mandato, para casos, detalhe, fazer um parênteses aqui, o caso da vereadora Gertrude sequer se enquadrava numa quebra de decoro parlamentar. Mas ainda que, numa hipótese de se enquadrar, existiam penas mais brandas que deveriam ser aplicadas até chegar na pena máxima em uma democracia, que seria a perda de um mandato eletivo. E hoje, graças a Deus, né, temos aí a vitória de tudo isso, porque por mais que nós insistíssemos ao diálogo, de explicar, de conversar, que não havia necessidade, mostrando todas as falhas que haviam nesse processo, mesmo assim eles nunca recuaram, né? Sempre foram muito firmes no meu afastamento, na razão, dentro daquilo que eles achavam que era o certo. Foram muitas noites de angústia. O vereador Emerson, que está aqui do meu lado, ele sabe muito bem que, acho que foi há alguns dias atrás, né, Emerson? Eu estava tremendo tanto lá durante a sessão que eu não estava me controlando. Eu falei para ele, eu não sei o que eu tenho, mas eu tremia assim, e gelada. Porque foi uma angústia muito grande, porque eu sabia que o resultado ele sairia, né, por esses dias, mas a gente fica sem saber, né? E toda uma expectativa, vai ser, né, candidata novamente, não vai ser candidata. Graças a Deus eu venho fazendo, né, um trabalho desde o primeiro dia do meu mandato em prol da população, um trabalho sério, um trabalho, né, que sempre ajudando as pessoas. Mas você ter que ser afastada, se o caso fosse condenado, você ter que sair numa situação em que você sabe que você não, né, que tantas coisas ruins acontecem e você ter que sair sabendo que é uma injustiça. Então isso mexeu muito mesmo com o meu emocional. E quando veio a notícia que o Dr. Leandro falou, eu acho que eu não tive palavras, eu comecei a gritar e comecei a chorar. E até hoje, né, eu não estou ainda nem acreditando que eu estou livre. Eu tirei uma tonelada assim mesmo das minhas costas, porque eu sei que a justiça foi feita. Foi feita porque só eu sei, né, vocês me acompanharam aí, mas só eu sei o que foi passar todo esse tempo ali dentro da Câmara de Vereadores. O filho está aqui, o vereador Emerson, né? Ele pode dizer um pouco das coisas que eu passei dentro da Câmara de Vereadores. Nós não fomos eleitos para ficar brigando, para ficar criticando, né, os nossos colegas. Como eu disse, eu não vou criticar. Hoje nós estamos falando sobre isso aqui. Para mim, esse assunto, a partir de hoje, morre. E que possa ser uma nova fase, uma nova vida, e se Deus quiser, Ivaiporã vai se tornar ainda uma cidade muito melhor, né? Que é para isso que a gente está trabalhando e está lutando. Agradeço, estive lá, né, quando ocorreu
o que aconteceu com a cassação da vereadora Gertrudes Bernardes, eu tive lá, mas eu sempre falei que eu estava lá só de passagem. E Deus conhece o coração de cada um de nós aqui presente. E eu falo assim, para mim é uma honra muito grande estar fazendo parte, né, dessa Câmara de Vereadores, estar fazendo parte de você, vereadora Gertrudes Bernardes, conhecer o teu trabalho, tá? E conhecer cada um dos vereadores de lá de dentro. Cada um sabe dos seus valores e Deus é justo, como hoje a justiça foi feita. Então eu também não achava justo, né, ela ser condenada injustamente por esse bolinho. Foram mais 6 funcionários da Câmara, né, no mesmo dia, então os funcionários aniversariantes do mês. Então, como eu já disse lá atrás, eu sabia que esse dia ia chegar e que a vitória dela ia chegar com a graça de Deus. Então hoje, graças a Deus, né, estamos aí comemorando. Agradecer ao Dr. Leandro, né, que sempre esteve à frente aí junto com os parceiros deles, né, que deram essa vitória aí para a vereadora G e merecida.